Rapaz, você não tá certo não, Você viu? tá mais que certo, viu? Você tá certíssimo. Rapaz, tem uns Pensa. dias aí que Tem. a gente andou sumido, né? Mas estamos aí de volta Pelo para menos. compartilhar com esse povo aí, moço. Coisa boa, né? Muita Trem bom, né? novidade, rapaz. Olha, ó, o espaço novo. Não, Pois tudo, é, tudo, moço. tudo novo Hum, aí. E assim, empolgado, né, cara, Empolgado, com moço, né? essa série aí que nós vamos fazer. Vamos reduzir um pouco o tempo aí, vamos falar de Jesus, né? Convidar esse pessoal aí falar Sim. de Jesus. E no final nós vamos fazer um outro convite, além de falar de Jesus, mas vamos deixar aí para quem Pecuária? ficar até o final. Ah, né? Pecuária já passou. Ah, tá. Para quem ficar até o final aí, nós vamos te fazer um outro convite. Então você vai saber se você ficar até o final. E hoje nós vamos falar um O bicho pouco. tá engajado, o bicho tá engajado. Você vai vendo. Mas tem que ser, né? Ó. E aí nós vamos falar um pouco de Jesus, né, cara? De Jesus estar antes dele aparecer. Isso é muito Cara. massa, é muito magnífico. Jesus começa a dar as caras aí desde Gênesis. A Bíblia toda vai falar de Jesus, mesmo não citando ele diretamente, Sim. menciona o plano de salvação que Deus tinha para nós através dele, né? É interessante demais, né, velho? A gente Nossa. vai ver os livros, vai estudar mais um pouquinho. Sempre tem. Até naquele material que eu te passei lá, tem as apostilas lá, livro a livro. Sim, E tem, todos eles têm lá, Cristologia, né? Como que Jesus aparece em todos os livros da Bíblia de alguma sim. forma e Deus tem um plano, assim, sempre teve um plano para isso, né, cara? Quando o pecado entrou no mundo, antes disso, né, na verdade, Deus já tinha o plano Já tinha um plano. de enviar Jesus para poder nos salvar, né, cara? Sim, E isso aparece no decorrer dos livros, né? exatamente. Assim, tá até um pouco fora do roteiro, mas eu tô fazendo orando por umas águas lá na igreja. A gente vai entregar essas águas para as pessoas. Eu vou Uhum. dar uma palavra sobre água. E na criação, né, o Espírito Pairava sobre a pairava face. ali sobre a face das águas, e essa água já fala de Jesus, e várias vezes também a água vai se referir como Jesus é a água que sacia a nossa sede, Sim, cara. que do trono de Deus sai rios de águas vivas, que é o próprio Jesus ali, que nos dá vida, nos dá liberdade. É magnífico Pois é, demais. cara. E assim, a Bíblia é muito interconectada, né? Tudo. Sim. Você já viu aqueles gráficos, cara? Eu não sei se você já viu Já, um gráfico alguns. de ligação, é um trem Ligação, mais né? maluco, cara. Não, é. Sobre. Porque é aquilo que a gente tava falando aqui, né? Antes de começar. A Bíblia, a gente já falou, a maioria das coisas que a gente já falou, né? Estamos falando num outro contexto, Sim. mas a Bíblia foi escrita por várias pessoas diferentes no decorrer de centenas e às vezes até milhares de anos. Então, autores em ambientes completamente diferentes, autor com Sim. cultura diferente, com estudo diferente, com nível de escolaridade, de importância ou não e tal, com profissão diferente. E tudo é extremamente coerente, né, cara? Sim, Tudo é extremamente demais, coerente. demais. Muito, muito bem amarrado, muito bem Sim, fechado. Porque até é o próprio Deus, né, que faz isso tudo. Eu exatamente. tava falando com o Anthony, a gente comprou uma Bíblia, inclusive, se você tem filho adolescente, cara, eu indico demais. Ela é a Bíblia Interligados lá, ela é um quadrinhos. Ela não é uma Aham. Bíblia, né? Ela é Uhum. uma versão, não é uma tradução, é uma versão. Sim. Mas assim, para introduzir história para os filhos que gostam de quadrinhos, nossa, é bom demais. Ele tá lá Sim. apaixonado e eu tava mostrando para ele como que são as conexões, e tem as imagens muito claras lá, então assim, é fácil de você identificar as conexões. Sim, cara. É muito, muito bem fechado, muito bem amarrado, como que Deus faz tudo completo, né? Pois é. Não, e é muito legal, né, que assim, se a gente for pro Novo Testamento, lá o Novo Testamento começa em Mateus, Sim, né? E Mateus faz questão de fazer essas ligações, né, cara? Mateus sim. escreve para os judeus e A ele faz questão genealogia, né? de fazer essa ligação entre aquilo que Deus tinha no passado e aquilo que Mateus presenciou junto com Jesus. Então, assim, Jesus não começa lá, né? A história de Jesus, ela é contada em Mateus, mas ela não começa em Mateus, ela começa muito antes, né, cara? Sim. É como, imagina aí, se você tivesse aí, antes de você nascer, se você tivesse seu nascimento predito, sua vida predita e o seu futuro predito. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Exato. Tudo já estava ali narrado, como seria, como aconteceria, aonde ele iria nascer, como ele iria nascer, como que seria alguns episódios aí da vida dele. Claro que não tem tudo, né? Porque
que se fosse para escrever Sim, tudo que pois Jesus é. fez e tudo que foi narrado sobre ele, era impossível, mas assim, as partes mais importantes estão ali. Não, e a gente aprende, assim, a gente vê que tem muita coisa, né, cara? Muita Sim, coisa assim. E aí, assim, eu acho que é legal a gente até ler uns textos, né, cara? E sim, assim, ir sim. contextualizando pra gente entender, ó. Gracinha, Rapaz, 2021, ó, aqui, ó, pra 21. vocês não acharem que nós tá com balela. Calendário de 2021. A gente produziu isso aqui, né, cara? Produziu, Era produziu. no Ministério de Células lá. Nossa, hein? 5 anos, velho. Sim. Nossa, nós tá velho. Nós tá Cinco, velho. 5 anos, acho que já tinha E deve que 2 ou 3 anos que a gente já estava trabalhando com célula, tinha. né? Pois é, cara. Nossa, hein? É, Bons tempos. tesouro, Bons tesouro, tempos, tesouro. bons tempos. Gênesis 3,15 é um texto famoso que, na verdade, é a primeira referência, assim, mais clara, né, a Jesus que Deus deu. Então, o que aconteceu aqui nesse contexto de Gênesis? Esse texto e o de Gênesis 12, eu acho que são os que eu acho mais interessantes sobre isso, porque Gênesis, Sim, nesse tempo aqui, os estudos não são muito claros, mas com certeza são milhares de anos, cara, antes. Então, assim, vamos imaginar a nossa história, né? Aqui nós estamos em 2026. Se nós formos 500 anos antes, não, vamos devagar, né? Vamos devagar. Se a gente for 50 anos antes, 50 anos para trás, em 1976. Cara, o mundo era completamente diferente. totalmente. Completamente. Nós não existíamos, nem nós dois, as pessoas eram totalmente diferentes. Enfim, tecnologia diferente. Enfim, Sim, tudo é diferente, outro tudo muito mundo, né? diferente, né? Então, assim, é muito maluco a gente pensar que alguém falar, não, beleza, vai nascer um cara e em tal lugar, em tal cidade, vai ser de tal jeito, ele vai entrar Sim, e vai ter um dia que ele vai entrar na cidade de tal jeito, que é o que a gente vê aqui acontecendo, e é muito maluco. Então, essas profecias vêm sendo ditas desde que mundo é mundo, digamos assim, para nós. Então, Gênesis, comecinho da Bíblia, começo da história do ser humano. Então, Adão e Eva caíram lá, pecaram, e antes mesmo do texto que a gente vai ler, já tinha acontecido o sacrifício do cordeiro, né? sim. Adão e Eva pecam. E assim, mais do que os textos em si, essas simbologias elas acontecem no decorrer da Bíblia inteira. Inteiro, inteiro, Então, inteiro. Adão e Eva tinham pecado. E quando eles pecaram, eles ganharam assim, né? Eles adquiriram a consciência de pecado, de erro, de acerto, enfim. De nudez. De nudez, de vergonha diante de Deus, e esse foi o contexto. Eles falaram, nossa, eles até o momento eles eram inocentes a ponto de a nudez não ser um problema, mas passou a ser imediato. Ih, Sim. meu Deus! Rapaz, ei, moço. Acho que agora eles olham um pro outro e não, falam assim, nu! não, Literalmente, nu! moço. Cara, de vez ou outra, eu não sei aí, vai ver que os nossos telespectadores aí vai ter uma experiência de interpretação do sonho, mas cara, de vez em quando, assim, é o sonho que eu tô, não às vezes pelado, mas de cueca, de tal, sem roupa, ficou na rua, eu falo, meu Deus do céu, e abaixa aquele negócio e tal, eu fico imaginando um Nossa, trem na assim, vergonha. não é paia, cara, nossa, esse trem da gente estar assim, nu, desprevenido em um ambiente. Você tá de sunga lá no Sim. Caldas Novas, lá na praia, beleza, não dá nada não. Mas agora, pensa, você vem, tipo assim, vem trabalhar aqui, você Nossa. chega aqui, uai, tô só de Quer dizer- cueca. Não, chega alguém na sua casa, você tá lá Exato, desprevenido, moço. Então, você essa é já uma fica totalmente sem sensação graça. paia, cara, paia. E foi a linha que Adão e Eva sentiram. Então, eles estavam nus com a mão no bolso diante de Deus. E aí, pra resolver isso, eles foram, cozinharam umas folhas e tal, e fizeram uma roupinha lá, e Deus Sim. falou, não, já que é pra fazer uma roupa, vamos fazer uma roupa direita. Decente. Né? E matam um cordeiro. Assim, a morte, ela é implícita aqui, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus produz as roupas a partir da pele do cordeiro, né? Deixa eu te interromper, Me porque interrompa. eu tava tentando lembrar qual foi a referência que eu mostrei pro Antônio, que já tava Sim, falando. sim. Era exatamente lá nessa Bíblia dele, lá tem o cordeiro morto Uhum. lá, e aí eu falei pra ele, falei aqui, ó, já simboliza o próprio cordeiro, né? Entendi. É só cara. isso, só essa pontuação só. Não, pois é, cara, mas assim, é massa, né? Assim, é interessante Sim. demais, porque ok, por causa de um pecado que aconteceu, para cobrir a vergonha do ser humano, precisou morrer um cordeiro. Que é exatamente o que a gente vai ver que Jesus faz por nós milhares de anos depois. Então,
aí já lá em Gênesis 3:15, depois que Deus já tinha conversado e tal, o Senhor disse à serpente, verso 14 aqui: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Antes de eu falar aqui o que eu tô pensando, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Adão tinha umbigo? Responde aí no comentário aí se você acha que Adão tinha umbigo ou não. O que você acha? E no Dia das Mães? O que acontecia? Eu não... Ele tinha que dar presente. Ele tinha que dar presente pra Eva. Só, velho. Não vai ter jeito. Não tinha mais pra ninguém. Meu amigo, você tá achando que a vida dele era fácil? Então, ó, verso 15. Porém, inimizade entre a serpente e a mulher lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, essa é a primeira promessa de Deus clara aqui em relação a Jesus. Sim. Vai vir alguém que vai reverter essa situação em algum dia. Então, assim, a interpretação prática disso aqui é Deus prometendo que aquilo ali não ia ficar daquele jeito, né? Mesmo e é engraçado, né, cara, como assim Deus nos ama, como é o amor dele, né? Que não tinha nada a ver, moço. Uai, eu como Deus dei todas as condições maravilhosas para você, homem e mulher. Tudo aqui, vocês tinham direito a tudo e tal. E vocês escolheram pecar, beleza, valeu, tchau, obrigado, até mais. Tô indo embora, cara, fica sozinho. Que loucura, né, cara? Que loucura. É muito doido. Então, assim, a Bíblia já nos começa a falar sobre Jesus daí. Sim. Fora aquelas simbologias que você estava falando, da criação, de água, de etc e tal, né? Então, a gente tem essas promessas desde muito antes. Então, a esperança do povo, e aí a gente vai ver no decorrer do tempo aqui, que Deus ele está sempre buscando um jeito de se aproximar do homem, e aquele povo era salvo pela esperança que eles tinham em Sim. Jesus, né? Por quanto eles criam naquilo que Deus prometia para eles, né? Através eu acho que um pouco até por isso que sempre a Bíblia demonstra Jesus ali para que seja gerado de fato essa esperança em nós, né? Porque vez ou outra a gente vai perdendo a esperança, Sim. vai perdendo o ânimo ali, e aí Deus vai nos mostra que peraí, tem esperança, não tá perdido não, pode ficar tranquilo, e aí ele diversas vezes vai nos mostrando aí que temos esperança, né? E pode seguir. Não, só pra pontuar não, isso pois mesmo. não é isso. E aí Deus vai fazendo igual você falou, dando lampejos aí de que, calma aí, gente, vai chegar a Sim. hora, né? Calma aí, vai chegar a hora. E aí a gente tem lá o outro texto, assim, muito claro de Gênesis 12, né? Que é com Abrão. Deus escolhe um cara lá e tal, de outra terra e tal, e faz uma promessa para ele. Ele morava num lugar distante do que estava o contexto ali, mas Deus faz uma promessa de que vai fazer dele uma grande nação. Aí fala assim, ó, Gênesis 12, o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim, como que isso é possível, né? Beleza, através de um homem só, todas as famílias da terra serem abençoadas. Então, isso é uma clara promessa de que a partir da sua descendência, dos seus filhos, netos, etc., a sua descendência, vai vir alguém que vai abençoar todas as famílias da terra, né? E essa promessa de Deus em relação à posteridade de Jesus, ela é cumprida lá milhares e milhares de anos depois que todo um contexto, toda uma nação nasce, vai para cativeiro, volta, tem reis, Sim. tem divisão, não sei o que, e depois disso, de milhares de anos, a gente tem a concretização dessa promessa. E aí Deus vai criando essa linha de esperança, né, no decorrer da história, né? Sim, sim. E Deus vai usando pessoas, né, igual
Abraão, eu acho bom esse texto de Gênesis 12, porque Abraão, ele tem uma promessa, mas ele tem uma responsabilidade com a Sim, promessa. Deus fala sim. para ele, ser tu uma bênção, seja uma bênção. Então, assim, nós temos uma responsabilidade aí. Outro que tem uma responsabilidade grande, que foi chamada aí, foi Davi, né? Sim. Que Deus fez uma promessa que seria cumprida em Saul, só que Saul não foi uma bênção. Saul descumpriu e aí Deus cumpriu em Davi a promessa que ele fez. Tanto que muitas vezes, algumas vezes na verdade, Jesus é chamado filho de Davi, né? É, Deus faz a promessa e Jesus é chamado filho de Davi. Na verdade, ele era bis ou tataraneto, agora eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas era descendente de Davi, chamado filho de Davi, porque ele vinha da descendência. Aquilo que Deus prometeu, ele mostra que ele é pronto para cumprir. sim. Embora não é pela perfeição de Davi ou perfeição de ninguém, é porque ele já fez mesmo para que a gente fosse aperfeiçoados nele, né? Exatamente. E aí ele vai usando ali diversas situações. Então, ele alcança aí a descendência toda de Davi e vai sendo predito aí diversas vezes. Inclusive, eu quero até ler um texto aqui sobre aonde Jesus nasceria. Está lá em Miqueias, bem no Antigo Testamento lá, muito tempo antes de Jesus nascer. Olha o que o texto diz aí, Certo. Lê aí. em Miqueias 5:2. Mas você, ó Belém e Efrata, apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. No entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então, assim, tá referenciando uma cidade muito pequena, assim, que não tem possibilidade nenhuma. Tá falando, não, é dessas coisas pequenas aqui que eu gero coisas grandes. Eu sempre falo lá na igreja que as coisas pequenas do evangelho que faz as coisas grandes acontecer. Uhum. São essas coisas que... Isso aqui era uma coisa que pequena, talvez, por muito tempo ficou subentendido. As pessoas não entendiam direito, não compreendiam, mas tinha aquele, como você falou, aquele lampejo de esperança ali, Sim. mas é uma profecia, é algo que aconteceu exatamente assim quando Jesus vai nascer. Não, e Toda a história vem sendo trilhada assim de ponto a ponto, né, E cara? é muito maluco, né, cara? Porque, por exemplo, essa Sim. profecia de Miqueias aí deve ser tipo uns 500 anos antes. Porque, assim, a gente tem 400 anos ali Isso, do né, de silêncio. interlúdio, Então, né? assim, pelo menos 500, eu imagino. No mínimo, né? No mínimo 500 anos. Então, assim, cara, como que é maluco isso? Porque é igual você tá falando, beleza, ele profetizou em Belém. Belém, na época de Jesus, era um vilarejo, né? Assim, Sim. era uma cidade pequena. Imagina nessa época aí. Nossa. Às vezes era Tinha umas até um 3 outro casas perfil. lá. Exatamente. Em uma igreja. Já tinha uma plaquinha da Brian Engenharia lá. Moço, nós tava lá construindo, confiança, meu amigo. E assim, é muito maluco, cara, porque era um mundo completamente diferente, né, cara? Sim. E a gente tem também um outro aspecto aí nisso aí, cara, que é interessante, assim, você falou dois pontos que vão convergir para a mesma coisa. Essa questão de filho de Davi e tal. Davi era um rei, né? Davi Sim. foi o maior, o rei mais expoente, né, na história ali de Israel e tal. Então todo mundo esperava, tinha no Messias, e aí talvez aqui cabe até uma observação, né, que quando a gente fala de Messias, a gente está falando do ungido, né? De Deus. O ungido de Deus. Jesus Cristo, esse Cristo é aquele que veio para salvar, para redimir e tal. E a gente chama ele de Messias. A Bíblia vai chamar Jesus de Messias. Esse ungido é justamente o ungido para poder cumprir a missão de Deus. Sim. Então, em momento nenhum, e talvez assim, de uma forma que a gente vai experimentar futuramente, a gente tem uma demanda política, né? Sim. Jesus vai ser um rei e tal, e talvez o povo esperava dele esse reinado naquele momento, né? Sim. Então, assim, talvez por isso ele não tenha sido aceito e tal, porque por mais que as profecias sejam compatíveis com alguma coisa mais simples, a expectativa do povo era outra, né? Sim. E a gente tinha um contexto histórico propício para isso, né? Já na época de Jesus. Tudo para isso, né? Porque
eram os libertadores que vinham ali como reis, que governavam e tudo, e talvez eles estavam querendo mais uma vez ser libertos Sim, de um peso físico aqui na terra. Só que Jesus veio muito além disso, veio para sim, tirar cara. o peso do pecado, veio para tirar o peso da escravidão, tirar tudo, né? Antes de ler um outro texto aqui, Pode deixa eu falar. até entrar no de Zacarias aqui, que é. Agora deixa eu achar Da qual que entrada é. triunfal, né? De Exatamente, 9:9. 9:9. Tô com a Bíblia nova que eu tenho que aprender a usar ela ainda. Ó. Acha? Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando, ele é justo, vitorioso, mas também é humilde e vem montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Então, assim, aqui está falando para os católicos aí, o Domingo de Ramos, né, que é conhecido, que Jesus entrando na cidade de Jerusalém fala que ele era humilde, porque ele entra num jumento e está mostrando tudo, é muito pontual o que Jesus veio para fazer, o que ele veio para ser, que ele veio ser o libertador, o resgatador. Aí agora eu também vou ler um outro texto aqui de Isaías, Certo. Isaías 53, aí esse texto aqui eu gosto demais, porque aí vai falar assim, quem creu em nossa mensagem, que o Senhor revelou o seu braço forte, o meu servo cresceu em sua presença como um tenro, broto verde, como raiz de terra seca, não havia nele beleza nenhuma, não era majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, ele foi desprezado, rejeitado, homens de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pesamos o seu sofrimento, pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus por sua própria culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por conta dos nossos pecados. Ele sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus a seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Então, Jesus, quando entra em Jerusalém ali, ele já estava anunciando, né, o povo esperando ali um libertador terreno, mas ele veio para isso, para resgatar a gente dos nossos pecados, das Sim. nossas culpas, das nossas mazelas, dos nossos erros e todo o castigo que estava sobre nós foi gerado sobre ele, para que a gente não tivesse mais culpa, mais condenação. Pecar, a gente peca, mas ele já levou sobre si os nossos pecados. Então, eu acho magnífico demais. Demais. Assim, tudo isso que a gente falou aqui é muito antes de Jesus, né? Sim. Tudo Tá. isso aqui é só um prenúncio do que Jesus fez, do que Jesus faz, do que Jesus era, né? Sim, Era, não é exato. ainda, né? E nós temos, né, ó, assim, nesse contexto que a gente tá falando, essas coisas, esses detalhes que vão sendo somados e que são incríveis mesmo. Essa questão que a gente. Você leu o texto de Zacarias, não, né? Da entrada Da de entrada Jesus ali, no sim. jumentinho e tal. Sim. Que era um negócio assim, meio aleatório, né, cara? Que negócio mais aleatório Sim. e tal. E aí Jesus entrou lá. Tem o outro texto de Isaías 7,14 que vai falar que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel. Como é que uma virgem concebe? Como é que uma virgem tem um filho? Então, assim, são coisas que vão se somando e aí a gente vai condensando tudo e isso tudo vai chegar lá em Jesus. Então, assim, tem muito daquilo que a gente falou, né? Que às vezes as pessoas tinham uma expectativa errada em relação a Jesus. As pessoas viviam lá sob o domínio do Império Romano e tal, era uma situação complicada, impostos e trabalhos forçados, abuso de poder e tal. E naquela época eles queriam um governador, um rei novo para se rebelar, para lutar presidente contra, lá para tomar conta, exatamente, e que vai resolver a situação. Sim. E quando a gente vai ver as promessas, igual Isaías 53, você leu, não tá falando de um rei.
Não tá falando de alguém que governa, que tá por cima e que tá Sim, ele era dominando. desprezado, Exatamente, né? era desprezado, fala que ele não tinha uma aparência que chamava atenção e tal. E talvez esse é o cenário da nossa vida também, Sim, né? Muitas vezes esse é o cenário da nossa vida. Beleza, eu tenho uma promessa de Deus, de receber Jesus, de ter uma salvação na minha vida, mas às vezes a gente está esperando um negócio assim, muito, muito vistoso, né? Um rei e tal, e muitas vezes não é, justamente para mim pagar o preço pelos nossos pecados e resolver ali a sim. nossa situação sem muito glamour. E às vezes a gente não aceita justamente porque Não, não não é o que a é, gente tá não é o que a gente está almejando, né? almejando, né, cara? Inclusive o texto que você leu aí é interessante. Essas nomeações também de Jesus é muito importante, Demais, né? Porque demais, demais. É muito legal. quando aí fala que vai ter o Emanuel, que é Deus conosco, Sim, né? Que Deus, as pessoas muito provavelmente ali estavam sentindo-se abandonadas ou talvez sem uma paternidade de Deus. E o que Deus fez? Falou assim, não, vocês estão precisando de pai? Peraí que eu sou com vocês. Então eu vou enviar eu com vocês, sim, eu para claro. habitar no meio de vocês, eu para estar junto com vocês. É verdade, cara. Não, isso é importante demais, né, cara? E assim, Deus, igual a gente falou, cara, essas pessoas que viveram antes de Jesus, elas foram salvas pela expectativa, pela fé, sendo mais espiritual, né? Sim, Pela fé que elas tinham que Deus de fato ia mandar o Messias. As sim. pessoas tinham um outro método de sacrifício, enfim. E elas precisavam fazer isso com fé de que Jesus viria. E ele veio Sim, de fato para poder nos salvar, para poder nos redimir, para poder nos colocar de volta a Deus. O negócio que você falou, é Deus conosco. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos de de Deus, nós Deus. estabelecemos um Um limite muro de ali, né? separação, um limite, uma barreira mesmo. Assim, eu quase falei uma barreira física, mas é quase isso mesmo, uma barreira Sim, assim intransponível entre nós e Deus com o nosso pecado. Então Jesus veio e pagou o preço no nosso lugar para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que Ele seja Emmanuel, mesmo, seja Deus com a sim. gente. Sabe? É, Então é isso é maravilhoso demais. maravilhoso, cara, maravilhoso mesmo, Magnífico muito bom. demais, demais, demais. Muito bom, cara. E tá bom, né? Nós estamos chegando ao final já. Sim, já estamos chegando lá. Conversando, bebendo água. Minha água tá acabando, filho. Que eu tô Rapaz, conversador demais. aí tem sede, menino. Mas aproveitando falar de sede aí, né? Convidar todos que têm sede de Jesus aí, a gente pode buscar nele. No começo a gente falou aí que iríamos falar de Jesus. Agora o convite que a gente deixa aí é falar com Jesus, não só falar de Sim, Jesus, mas chama ele para perto, chama ele, convida ele para agir, porque ele age. Ele é Deus conosco. Ele é o Salvador, ele é o príncipe da paz, é o que nos dá a paz que excede entendimento. Então, independente de qualquer circunstância, Mateus 11 fala que o castigo que nos traz a. Ó, Mateus 11 fala que vinde a mim vinde os a mim todos que cansados. estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo de Jesus não é pesado. Se está pesado demais, pede para Jesus tirar esse fardo aí, porque não é dele. Não pertence a ele, não é a vontade dele que a gente esteja em sofrimento. A gente sofre por conta da circunstância do pecado, mas não é a vontade de Deus. Existe a vontade e a permissão de Deus. Tem coisa que Deus vai permitir, mas que não é a vontade Sim. dele. A Uhum. vontade de Deus é trazer você para perto. E tudo que a gente está falando aqui que Deus fez através de Jesus é para nos trazer para perto dele. Exato. É para trazer a gente de volta ao lugar de origem, aonde Deus desejou desde o começo. E é isso que Deus quer de nós, né? Verdade. Com certeza. É isso então. Então é isso. Estamos conversados por hoje. Por agora. Exatamente. Você fica o convite. Jesus não deixou você assistir até o final à toa. Ele quer se aproximar, quer ser esse Emmanuel, Sim. Deus com você. E que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Não perca.